Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Calor e Temperatura. Em todas suas formas, a matéria é composta por átomos e moléculas em agitação. Quando a agitação é pequena, essas partículas formam um sólido. Quando se agitam em velocidades maiores, deslizando umas contra as outras, temos um líquido. Quando as mesmas partículas se movem tão rápidas que se desligam e se afastam, temos um gás. Enquanto elas se movem ainda mais rápidas, os átomos acabam se dissociando e temos um plasma. A fase de uma substância, seja ela sólida, líquida, gasosa ou plasma, depende do movimento das partículas que a constituem. A grandeza que informa quão quente ou frio está um objeto em relação a algum padrão escolhido é a temperatura. A temperatura de um objeto expressa o grau de agitação das moléculas do objeto, ou seja, sua energia interna. Quando a agitação térmica de um objeto sólido aumenta, chega um momento que ele derrete, ou seja, se transforma em líquido. Continuando a aumentar a agitação térmica, ele se vaporiza. Se mantivermos o aumento da agitação térmica, as moléculas se dissociam em átomos, formando com isso uma nuvem de partículas eletricamente carregadas, o plasma. O plasma existe nas estrelas, onde a temperatura atinge milhões de graus Celsius. Os gases se expandem quando aquecidos e se contraem quando resfriados. O limite inferior de temperatura é chamado zero absoluto, 0 Kelvin, menos 273 graus Celsius. Nessa temperatura, as moléculas perdem toda a energia cinética disponível. A escala absoluta é a escala Kelvin. Não existem números negativos nessa escala. Algumas temperaturas absolutas. Centro do Sol, 20 milhões de kelvins. Plasma, 20 mil kelvins. Superfície do Sol, 6.000 Kelvin. Derretimento do ferro, 400 Kelvin. Ebulição da água, 373 Kelvin. Derretimento do gelo, 273 Kelvin. Quando se bate repetidamente em uma moeda com um martelo, ela se aquece. Por quê? As batidas do martelo fazem com que os átomos da moeda se tornem mais agitados. Parte da energia cinética do martelo é transferida para a moeda, aumentando a energia cinética dos átomos que a constituem. O objeto torna-se mais aquecido, pois houve um aumento da energia cinética média das moléculas que o constituem. Quando aquecemos qualquer objeto, aumentamos o movimento dos átomos e moléculas de seu corpo. A energia interna é o total de soma de todas as energias da substância. Conceitualmente, associamos o termo energia interna ao de temperatura. Quando você encosta o dedo em uma estufa quente, você sente um desconforto. Esse desconforto é a energia da estufa quente passando para o seu dedo em menor temperatura. Quando você encosta o dedo em uma pedra de gelo, você sente um desconforto. Esse desconforto é a energia passando de seu dedo, mais quente, para a pedra de gelo, mais fria. O sentido do fluxo de energia é sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Essa energia é chamada de calor. Quando dois corpos de temperaturas diferentes são colocados um próximo ao outro, o que possui maior temperatura possui maior energia interna. Então, ele vai liberar um pouco de energia sob forma de calor. Ao liberar energia, ele diminui sua energia interna, diminui sua temperatura. O outro corpo, que por sua vez possuía menor temperatura, menor energia interna, recebe energia sob forma de calor. Então, aumenta sua energia interna, aumenta sua temperatura e esse processo se repete até os corpos atingirem a mesma temperatura. Então, diremos que ocorreu um equilíbrio térmico.
calor é energia que flui de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. O calor flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Nem sempre o corpo que recebe ou libera calor varia sua temperatura. Ele pode mudar de fase. Por exemplo, fornecendo calor com uma pedra de gelo a menos 6 graus Celsius, o gelo vai aumentar sua temperatura até atingir 0 graus Celsius. Esse calor é chamado de calor sensível, pois muda a temperatura de um elemento sem alterar sua fase. Quando esse gelo chega a 0 graus Celsius, se continuarmos a fornecer calor, ele começa a derreter, e enquanto derrete, mantém sua temperatura a 0 graus Celsius. Esse calor é chamado de calor latente, muda a fase do elemento sem alteração da temperatura. Após todo o gelo ter derretido, se continuarmos a fornecer calor a esse gelo, que agora é água, ele aumenta sua temperatura até atingir 100 graus Celsius, onde vai ocorrer uma nova mudança de fase. Os valores de 0 graus Celsius para o ponto de fusão / solidificação da água / gelo e de 100 graus Celsius para o ponto de vaporização / condensação da água ou vapor depende do valor da pressão local. Mas isso é uma outra história. Espero que tenha gostado da aula. Ajude a compartilhar o canal Pirando Amigo. Inscreva-se no canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.